Paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, alunos e alunas da nossa ETAD, tudo bem com vocês? Dando continuidade aqui aos nossos estudos, estamos na lição 7, a lição 7 que vai falar sobre o arrebatamento da igreja e o início da grande tribulação. Aqui vamos estudar Apocalipse do capítulo 4 ao capítulo 7. E agora vamos tratar da terceira parte da tríplice divisão do livro, ali conforme o capítulo 1, versículo 9. Vamos tratar das coisas que hão de acontecer. Já vimos as coisas que eram, as que são, e agora as coisas que hão de acontecer do capítulo 4, isso vai se estender até o final do livro de Apocalipse, que a partir de agora tudo ainda está no plano futuro, tudo ainda está no campo profético futuro e que certamente vai acontecer, porque as coisas anteriores já aconteceram, então certamente as que virão também acontecerá. O próximo grande evento aguardado pela igreja, pelos crentes salvos em Jesus Cristo, é o arrebatamento da igreja, o rapto da igreja, feita ali por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos livrará deste momento da tribulação, né? Momento aí da grande tribulação. Nós cremos, acreditamos e entendemos pela palavra do Senhor que seremos levados antes do aparecimento, do surgimento do anticristo, então antes do início da grande tribulação. Então essa é uma esperança que os crentes, né, vivos têm, e também os que dormem em Cristo também morreram nessa esperança do arrebatamento da igreja, da transformação do nosso corpo em corpos glorificados, né? E a partir daí, a partir do arrebatamento, se sucederão algumas situações, se sucederão profecias, selos, taças, trombetas, conforme nós vamos estudar mais detalhadamente na lição, então mostrando que a ira do Senhor virá sobre a terra e a sua igreja estará preservada com ele nos ares e voltará para reinar com ele aqui na terra. Continuando aqui, meus irmãos, página 110, vejamos a seguir de forma ampliada os eventos que hão de acontecer conforme apresentados no capítulo 4. O item 1, as passagens parentéticas do Apocalipse. Ninguém, ao estudar o livro de Apocalipse, deve ignorar o que são suas passagens parentéticas. São textos com explicações de eventos não incluídos nos selos, trombetas e taças de juízo. Esses eventos dos parênteses ocorrem quase todos no tempo dos selos, trombetas e taças, né, conforme os capítulos 5 a 17, e na ordem e ocasião em que aqueles parecem no citado livro. É como o escritor que interrompe o fio de uma narrativa para destacar ou ampliar um evento específico. Há 7 principais passagens parentéticas no livro do Apocalipse. Então, essas passagens parentéticas, né, quando o autor ali abre um parêntese para ou destacar, né, ali dá ênfase a um determinado tema, a uma determinada situação, aqui no caso, né, tanto dos selos, das trombetas ou das taças, ou então mesmo para ampliar, né? Em algumas situações ele vai fazer apenas algumas citações, outras ele vai citar e ampliar para melhor compreensão, né? Para que possamos entender melhor o que o autor está querendo dizer e a gravidade daquela situação, né? Então é muito importante prestarmos atenção nessas passagens parentéticas, porque é Deus explanando melhor temas tão difíceis, tão complicados de entender, mas através dos parênteses nos vem uma luz melhor sobre o texto, sobre a situação que virá acontecer com a humanidade. Então é muito importante, depois os irmãos acompanhem aí da letra A letra G, acompanhe com calma na sua Bíblia, você vai perceber e vai ampliar sua visão olhando por esse prisma, né? Olhando por esse ponto de vista. Amém? O item 2, a visão de Deus e seu trono, né? A parte epistolar, ou seja, lá no início do livro de Apocalipse, capítulo 1, antes que João ali, que Jesus determinasse para João que ele escrevesse para as igrejas da Ásia, primeiro, antes de escrever, ele teve a visão de Cristo glorificado, de majestoso. E agora, novamente, João, antes de fazer essa narrativa do que vai acontecer, das coisas que vão acontecer, primeiro ele tem a visão do próprio Deus assentado no seu trono, né? Ele não consegue olhar com clareza, porque a iluminação, a luminosidade, a glória daquele ser que estava no trono, ele não conseguia olhar no rosto daquele ser, né? Diz que é como brilho, né, de pedras preciosas, vamos ver um pouco a seguir. Porém, é claro, é nítido que aqui se trata do Deus Todo-Poderoso. Então, João, antes de descrever aquilo que viu a respeito das coisas futuras, ele teve a visão do trono de Deus e do próprio Deus assentado sobre ele. A lição destaca aqui de forma importante também que a partir do capítulo 3 não vemos mais a igreja aqui na narrativa do livro de Apocalipse, né? Nos capítulos 1 a 3 ela é mencionada 19 vezes, mas no capítulo 4 a 21 não é mencionada uma só vez, aparecendo somente no final do livro. Por isso que isso nos faz crer que estaremos com Cristo na glória e não aqui na terra, passando pela grande tribulação. E nós temos aqui também o arrebatamento de João, né? Quando tem aqui a frase sobe para aqui, né? Sobe para aqui. Isso mostra Deus chamando João
para o céu, para ali fazer as revelações. João vai em espírito, ele é arrebatado em espírito. Então, isso tipifica o arrebatamento da igreja também. Seremos glorificados, só que o nosso corpo será transformado. A diferença de João, nós teremos o corpo totalmente transformado para encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares. Então, mas tipificando o arrebatamento da igreja, João aqui é arrebatado em espírito para ter as visões ali que o Senhor Deus determinou que ele tivesse e revelasse para a sua igreja. E ele vê um grande trono armado no céu, trono, poder, glória, majestade, mostrando que o nosso Deus Todo-Poderoso, ele controla sim o universo, toda a criação, tudo que existe de criação veio a partir dele. Em última instância, Deus tem o controle de tudo, tudo, tudo. Existe o livre-arbítrio, né? Existe a liberdade que Deus deu ao ser humano, mas em última instância, nós vemos em várias passagens aí de vários livros, principalmente também do livro de Daniel, estudamos recentemente, como Deus manda nos corações, como Deus manda nos sistemas, né? Ele permite, existe a permissividade de Deus em muitas situações, pela liberdade humana, porém, em última instância, é Deus que detém o controle. Tanto é que a história está em suas mãos. E a história está seguindo, né, literalmente, os planos ali determinados por Deus. Então, a história não é um ciclo, a história não é algo aleatório, a história é algo contínuo, né? A história é algo que tem começo, meio e fim. E nas palavras do Senhor aqui no livro de Apocalipse, nós compreendemos, estamos estudando a respeito do fim da história. No livro de Gênesis, o começo da história, temos o decorrer da história perante toda a Bíblia, e agora estamos tratando do final da história. Então, o cristão já sabe do final da história, já sabe que no final Deus se levantará, Deus irá julgar as nações, e quem estiver com Cristo estará no céu de glória para todo o sempre, e o contrário disso, infelizmente, lago de fogo e enxofre para todo sempre. A lição continua, João vendo ali alguém, um ser assentado sobre aquele trono, e ele vê pedras de jaspe e de sardônio, né? E esses que se acha sentado no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, segundo a lição que destaca, segundo o texto ali de Apocalipse. Então ele não consegue enxergar quem era que estava no trono, mas sim vê que era um trono e que tinha um ser assentado sobre o trono, majestoso, poderoso, e que esse ser irradiava luz, uma luz muito forte, muito poderosa, que ele compara a pedra de jaspe de sardônio, né? A lição aqui destaca, consultando o Êxodo 28:17, né? Ao 20, vemos que jaspe e sardônio eram primeiras e as últimas pedras do peitoral do juízo. Então, o trono aqui fala de juízo, né? O Deus que irá julgar todos os povos, raças, tribos e nações, segundo a sua palavra, segundo o que ele já determinou. E a lição destaca também o arco-íris, também aqui no versículo 3, é demonstração visível da fidelidade de Deus no seu pacto com o homem. O arco-íris é símbolo do pacto de Deus com o homem, quando Deus, ali no Gênesis, né, teve o pacto com Noé, dizendo que não mais destruiria a humanidade com água. Então, por mais que alguns grupos aí acabaram se apossando dessa bandeira do arco-íris, mas o arco-íris representa o pacto de Deus com o ser humano, com o homem, está representado aqui também nessa visão de Apocalipse. E continuando os detalhes aqui da simbologia da Bíblia, por isso que é muito importante entendermos os símbolos da Bíblia e aquilo que ele nos mostra, aquilo que ele nos revela. Fala da esmeralda. A esmeralda era a pedra preciosa que no peitoral do juízo correspondia ao nome de Judá, a tribo real, realçando assim mais uma vez a soberania deste trono. Quando vemos no livro de Gênesis, Jacó dando a sua bênção para os seus filhos, e quando ele fala de Judá, ele fala que o cetro ali não se retirará de Judá, porque Judá é o leãozinho, né? Um leão fala de realeza, e Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Então, veja mais uma vez aqui como a Bíblia não tem nada, nenhuma ponta solta na Bíblia, né? Tudo faz menção a algo existente, tudo está amarrado uma coisa na outra e a Bíblia não se contradiz. É muito interessante e a simbologia que isso traz, quanto mais estudamos, mais nos maravilhamos com tudo o que está contido na palavra do Senhor e muito mais coisa Deus tem a revelar se buscarmos a Ele, se nos dedicarmos para estudar, para aprender mais a palavra do Senhor. Aqui na continuação da visão, ele vê 24 anciãos, né? Não são anjos, pois cantavam o cântico da redenção como participantes dela. Então não se trata de anjos porque eles foram coroados. E os anjos não foram coroados, não estiveram aqui na terra, não foram salvos, né? Eram santos já coroados, em cuja cabeça estão coroas de ouro. Coroa e trono são prometidos aos salvos, né? Nunca aos anjos. Não temos nenhuma referência de coroa sendo dada aos anjos ou salvação aos anjos, né? Certamente são representantes dos santos do Antigo e do Novo Testamento
Israel teve 12 tribos e o Cordeiro teve 12 apóstolos. Então, certamente aqui faz referência tanto às 12 tribos quanto aos 12 apóstolos que o Senhor prometeu, né? E aqui no Apocalipse, capítulo 21, do 12 ao 14, na Jerusalém Celeste estarão nos seus fundamentos os nomes das 12 tribos e dos 12 apóstolos do Cordeiro. Veja que interessante isso, como é lindo Deus homenageando tanto as tribos do passado das 12, que são ali a base da nação de Israel, quanto os apóstolos, aqueles que morreram, aqueles que levaram o evangelho, que viveram com Cristo, que morreram martirizados por amor de Cristo, mas os seus nomes não serão esquecidos, estarão ali nos fundamentos da Santa Jerusalém Celeste. Isso é maravilhoso, isso mostra o amor, a grandeza do nosso Deus e que nosso trabalho não é vão no Senhor. E João vai vendo coisas maravilhosas, coisas indescritíveis, coisas difíceis de até mesmo ele poder passar para os seus ouvintes, né? Porque tudo aquilo é novo, tudo aquilo é algo que, segundo Paulo, né, que os olhos não viu, o que os ouvidos não ouviram, o que não subiu o coração do homem é que Deus tem preparado para os seus filhos. Então eu creio que quando ele está falando isso, ele também está falando de coisas celestiais, coisas que nem passam pela nossa mente, pela nossa cabeça, de coisas que existem no céu e que o Senhor tem preparado para nós, que iremos ver, iremos participar daquilo no céu de glória. Então, para João é tudo muito novo, então ele tenta explicar para os seus ouvintes, para os seus leitores, através de elementos que ele já conhece. Só a título de exemplo, imagine um índio que vivia durante a sua vida toda numa floresta isolada, sem contato nenhum com a civilização. De repente, esse índio é tirado da sua tribo e levado para uma grande cidade, por exemplo, como São Paulo. E esse índio, ali ele vê metrôs, ele vê carro, ele vê helicóptero, avião, e ele fica surpreendido, ele nunca sonhou com aquilo tudo, com aquela tecnologia. Então, falta vocabulário para ele, falta elementos para que ele possa descrever aquilo que ele está observando. E quando ele volta para sua tribo, e os demais ali componentes da tribo perguntam o que ele viu, qual foi a experiência dele, ele tenta descrever o que ele viu usando elementos que eles conhecem ali, que são comuns. Por exemplo, quando ele vai falar do metrô, do trem, ele pode usar aqui a figura de uma cobra gigante de ferro. Olha, era como se fosse uma cobra, uma minhoca gigante de ferro, as pessoas entravam dentro dela. Obviamente, é o mais próximo que ele consegue chegar daquilo que ele viu. Do avião, do helicóptero, é como se fosse um pássaro de aço, um pássaro grande, um pássaro barulhento, um pássaro que cabe centenas de pessoas dentro dele. Então, obviamente não é isso, mas é o mais próximo que ele consegue chegar para explicar para as pessoas ali a experiência que ele teve. Então, mais ou menos isso foi o que João, ali, a experiência de João, ele olha para o céu, com certeza o que ele viu é muito maior do que ele descreveu. Aquilo que ele analisou, aquilo que ele viu, pode ver que sempre quando ele vai explicar o que ele viu, ele sempre usa o comparativo. É como isso, é como aquilo, como jaspe, como ouro, né? São parecidos, né? O mar como de vidro. Nossa, nós não conhecemos o mar de vidro, porém é o que mais próximo chegou ali do que ele pôde observar. Então é muito interessante como no céu existem coisas extraordinárias. E João vai relatando, ele fala que do trono tem relâmpagos, né? Trovões, mostrando a majestade, a glória de Deus. Também ele fala a respeito desse mar de vidro que ele viu, né? Adiante do trono, um como de mar de vidro, né? Calma, calmaria, uma paz, um mar que não se agita. Então é algo sobrenatural, algo muito além da nossa imaginação. Criaturas viventes, ele vê seres viventes, né? Não apenas anjos. Ele já vê anjos, que já é uma coisa extraordinária, mas ele também vê seres viventes que ele não consegue nem descrever o que é. Seres com olhos, seres com asas, né? Seres com voz poderosa. Então é muito interessante, a Bíblia é muito rica e, meus irmãos, vale a pena ser fiel a Deus. No céu existe coisas extraordinárias que nós iremos ali desfrutar, nós devemos viver, né? As aflições do tempo presente não vão se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, por isso que devemos nos manter sempre fiéis a Deus, porque queremos viver isso que Deus mostrou ali para João. Já vamos entrando aqui no texto 2, a igreja glorificada, Apocalipse 5. No capítulo 5 de Apocalipse, vemos algo das altas prerrogativas de Cristo e sua investidura para exercer o governo da terra, conforme os versículos 9, 10 e 12. No capítulo 4, a adoração é prestada a Deus, né, como Criador de todas as coisas. Veja que o autor aqui destaca que evolucionistas não têm vez. Por quê?
O evolucionista acredita que tudo vem um processo natural, né? Evolução de seres, uma espécie transformando em uma outra espécie, porém, não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que acreditamos, nós acreditamos que o Senhor Deus fez todos os animais, né? O Senhor Deus fez todos os animais, obviamente, né? De um animal pode surgir outras variantes, ou seja, de uma espécie pode surgir variantes daquela mesma espécie. Por exemplo, de um urso, Deus pode fazer ele surgir do urso, ter dentro do gene do urso ali, do seu DNA, a possibilidade de ele se transformar em um urso panda, urso polar e vários tipos de urso, assim como o lobo guará, outro tipo de lobo, até mesmo se tornar um cachorro. Então vejo que a potencialidade genética, eu creio sim, que existe entre as espécies. Então existe esse tipo de evolução, né? Esse termo não é nem tão bom utilizar que ele acaba confundindo muita gente, mas uma evolução dentro da espécie. Agora, o que a teoria da espécie de Charles Darwin reforça ali, mostra, né? E ali defende é que existe evolução entre espécies, né? Uma espécie transformar em outra espécie, aí não dá para acreditar, porque Paulo mesmo, Deus mostra a revelação para Paulo que cada animal, cada carne é uma carne, cada animal é um animal. Então não temos como defender que existe esse tipo de evolução. Então não existirá lugar para evolucionistas, porque todos que estão ali no céu estão dando glória a Deus como Criador de todas as coisas, né? Atribuindo a Deus, tão somente a Ele, o poder da criação e não uma coisa aleatória da vida, né? A lição vai destacar também o livro selado, né, com 7 selos, a importância do selo na cultura hebraica, na cultura judaica, na cultura da época, que o selo é aquela questão de pertencimento, de confidencialidade, né? O selo era algo que não poderia ser removido a não ser por aquele que tinha um direito sobre o livro, sobre aquele documento. Então, quando a Bíblia fala a respeito dos selos, ainda mais de 7 selos, está falando ali, dando ênfase a esse poder, a essa soberania de Cristo e o direito que ele tem ali sobre este livro, sobre a vida de todos no mundo e sobre todo o universo. É interessante que João observa ali o livro, aquele rolo que estava ali nas mãos daquele ser, e ninguém poderia abrir o livro, ninguém poderia desatar os seus selos, desatar os seus 7 selos, e João ali ele chora, ele se desespera porque ninguém foi achado justo, né, para aquilo, porém ele olha na sua visão e vê um cordeiro como que tivesse sido morto, né? E esse cordeiro tinha 7 chifres. Chifres na Bíblia tem o sinônimo de poder. Então o número 7 também faz ali, traz o sentido de plenitude. Então, aquele cordeiro que havia sido morto, ressurreto, agora tem todo o poder, né? Todo o poder foi dado, como Jesus Cristo mesmo disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então esse cordeiro, sim, ele se achou digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Esse cordeiro é, com certeza, sem sombra de dúvidas, o nosso Senhor Jesus Cristo, ali na visão de João. E quando o cordeiro recebe ali esse rolo, veja que há louvores, né? No céu, os seres viventes, anciãos, ali eles prestam homenagem, eles louvam aquele cordeiro, trazem taças cheias de incenso, que são a oração dos santos. Olha que glorioso, meus irmãos. As nossas orações não ficam perdidas, não se perdem no espaço sideral. Tem gente que diz, né? Parece que eu estou orando, a oração não passa do teto. Não. A nossa oração tem destino certo, né? Tem destino certo, está com Deus. E aqui veja que as nossas orações são comparadas a incenso, algo aromático, algo que se pode ali, se tem prazer em inalar. Então veja que Deus, como Ele trata com carinho as orações de seus filhos. Se você ainda não foi respondido nas suas orações, permaneça orando, permaneça pedindo. Lembre-se da parábola ensinada por Jesus Cristo, do juiz iníquo, a qual aquela viúva persistia com aquele juiz todos os dias clamando por justiça. E o juiz sendo mau, o juiz não honrando, não obedecendo a Deus nem a nenhum homem, mas tanto insistir, ele acabou cedendo aos seus pedidos. E Jesus Cristo relata que mesmo aquele juiz sendo iníquo, ele conseguiu, ele respondeu àquela mulher, quanto mais o nosso Pai amoroso, nosso Deus. Então a persistência, a disposição de buscar, a disposição de continuar firme nos propósitos. Isso é muito importante, que as nossas orações não são invalidadas, estão com Cristo, estão com Deus lá no céu de glória. Entrando aqui no texto 3, meus irmãos, página 114, abertura dos selos do livro, Apocalipse capítulo 6. No capítulo 5 está registrado
que João distinguiu na sua visão um livro selado com 7 selos na mão direita daquele que estava sentado no trono, e Cristo, o único ser em todo o universo, foi achado digno de tomar o livro e abri-lo e destacar os seus 7 selos. Neste livro, como veremos, a partir de agora estão gravados os juízos que Deus fará cair sobre este mundo impenitente e rebelde à sua palavra. Então aqui na lição tem um quadrinho na página 114 que destaca os acontecimentos sucessivos. Então veja que não são no mesmo tempo, não são simultâneos, são sucessivos. Ou seja, primeiro virá os 7 selos, capítulo 6, 8, capítulo 6 ao 8 até o versículo 6. Depois teremos 7 trombetas que se sucederão, capítulo 8, do versículo 7 ao 11. E depois 7 taças, capítulos 15 ao 16. Então são a sequência de eventos. E entre esses eventos tem aquela questão que já vimos no começo, que são ali os textos paritéticos, ou seja, uma explicação melhor ou mesmo destaque sobre algum desses selos, alguma dessas trombetas ou dessas taças. Neste capítulo, o Cordeiro abre os primeiros 6 selos. Ao ser aberto o 7º, no capítulo 8, houve-se trombetas. Então, 6 selos são abertos e a abertura do 7º selo pode ser ouvido trombetas ali, que é o início das 7 trombetas que virá na decorrência dos eventos. Dá início a 7ª trombeta, por sua vez, ao ser tocada no capítulo 11, a 7ª trombeta dá início ao juízo mais severo da grande tribulação. Então, no toque da 7ª trombeta, aí se virá o juízo ali mais severo do momento da grande tribulação. Então, veja como interessante como os eventos estão encadeados, Estão ali todos certinho para seguir o decorrer da história, um depois do outro, sucessivamente. E a grande tribulação são as 7 taças da ira do Senhor. O cálice se encheu e a partir de agora as 7 taças da ira do Senhor sobre a humanidade. Continuando aqui, meus irmãos, no último parágrafo do texto 3, a abertura dos primeiros 6 selos e os seres viventes, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem! Mais uma vez, em evidência, os seres viventes proclamam a santidade de Deus ao aparecer a primeira vez no capítulo 4. Eles têm interesse na restauração da terra e para isso tomam parte da execução dos seus juízos, São mencionados aí 18 vezes no livro de Apocalipse. E a partir da abertura do primeiro selo, nós temos a visão que João tem de 4 cavaleiros, montado em 4 cavalos enviados à terra. E o primeiro cavaleiro está montado sobre um cavalo branco. E aqui o texto vai destacar, vi então, e eis um cavalo branco e seu cavaleiro com um arco e foi-lhe dado uma coroa. E ele saiu vencedor e para vencer, aparentemente. Muitos acham que é o próprio Cristo, mas não, se trata do anticristo. Tudo leva a crer que aqui o anticristo foi dado o poder para ele, para sair vencedor, mas ele não é todo poderoso. E depois dele, depois a companhia desse cavaleiro, você vai ver que são cavaleiros que vão trazer o mal, a destruição para a terra. Então não, quando Cristo vier, a partir de Cristo se dará a vitória no Armagedon, o livramento de Israel e também ali o início do milênio. Então aqui é o anticristo, porque é uma falsa paz. É um momento limitado de poder para esse cavaleiro, cavalo branco, e depois dele você já verá que na sequência virá um segundo cavaleiro, um cavaleiro montado num cavalo vermelho representando a guerra. Esse cavaleiro irá trazer guerra. Então veja como se encaixa. Vem o primeiro cavaleiro com seu cavalo branco, com paz, trazendo paz para a humanidade, mas é uma paz limitada. É uma paz que tem tempo para finalizar. E depois dessa paz, que é mais ou menos os 3, que é o que nós acreditamos, os 3 anos e meio, virá o cavaleiro vermelho, cavaleiro da guerra. Então será os 3 anos e meio sequente ali da grande tribulação, onde a situação será complicadíssima. Então esse é o segundo selo. E o terceiro selo já é um cavalo preto, Cavalo preto, que a lição aqui vai destacar. Aqui no livro de Apocalipse 6, versículo 5, quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente convocar, vem, então reparei, eis um cavalo preto e seu cavaleiro sentava na mão uma balança, trazendo fome. Logo após a guerra, certamente acontece fome, isso é histórico porque todos os meios ali de produção são destruídos, as estradas destruídas, os povos têm ali dificuldade de fazer relações comerciais, então logo após a guerra, o cavaleiro da guerra que veio para tirar a paz da humanidade, a falsa paz que teria iniciado ali Cavaleiro Branco, agora se tem a fome, Você vê os alimentos subindo de valor, subindo de valor, um valor absurdo, a inflação ali que se dará naquele tempo,
Então, veja que essa sequência certamente acontecerá. E depois disso vem um cavaleiro amarelo, um cavaleiro montado no cavalo amarelo, que já é o próximo selo. Amarelo, uma cor pálida, né, que representa ali a morte. Então veja que após isso virá sim, após a guerra haverá fome, e a fome traz morte, né? Traz ali a falta muitas vezes de itens básicos, de higiene básica, bactérias se proliferarão e com certeza a fome também matará muitas pessoas. Então essa é a sequência dos selos, dos 4 primeiros selos, e a sequência do que acontecerá com a terra ali após a abertura destes selos, conforme Deus ali mostrou para João. E a abertura do 5º selo é interessante, que são almas ali que estão aos pés do altar, né? Versículo 6 aqui do Apocalipse, livro de Apocalipse: quando ele abriu o 5º selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamavam, né? Então, o que entendemos aqui são os crentes que ficaram aqui, não foram arrebatados e agora foram martirizados por amor da palavra do Senhor, né? Não obedeceram, não seguiram os caminhos do Senhor, né? Não aproveitaram o tempo da graça, e agora, com as suas vidas ali, as almas dos mártires ali clamam a Deus justiça, e Deus fala para eles que um pouco mais de tempo e a justiça será feita, né? Contra a humanidade e contra os inimigos de Deus. A lição também destaca aqui mudanças absurdas na geografia, né? Até mesmo nos corpos celestiais, né? A lição vai destacar aqui meteoros, estrelas cadentes, né? Também mudanças na superfície da Terra, grandes terremotos, né? Maremotos. Então, realmente será um impacto muito grande e será grande o desespero da humanidade, daqueles que viverem nesse período. Infelizmente, não dá para detalhar muita coisa aqui, mas certamente os irmãos aí vão se debruçar melhor sobre esse texto e vão se aprofundar mais, né, relacionando aí os textos com outras passagens, também com notícias que estamos acompanhando, né, nos nossos dias, e você verá que com a palavra do Senhor está se cumprindo. E caminhando aqui para o término dessa aula, nós temos aqui o texto 4, os salvos da grande tribulação, capítulo 7 o capítulo 7 todo de Apocalipse é a primeira passagem de natureza parentética desse livro. Os parênteses aqui em consideração situa-se entre o 6º e o 7º selos. O 6º selo ocorre em 6, 12 a 17, o 7º ocorre em 8 e 1. Nas cenas parentéticas do capítulo 7, vemos 2 grupos de redimidos, uns judeus, outros gentios. O primeiro grupo acha-se na terra e o segundo no céu. Aqui está o esqueminha mostrando entre o 6º e o 7º selo, se tem um parêntese ali explicando, né, melhor essa passagem. Mostra 2 grupos distintos aqui nessa passagem, dos gentios e o dos judeus. O dos judeus se encontra na terra e o gentio se encontra no céu. E o versículo 1 do capítulo 7 fala a respeito dos 4 cantos da terra, né? Eu vi ali, depois desses eventos aqui, capítulo 7, eu observei que 4 anjos imperam os 4 cantos da terra. Isso aqui, meus irmãos, está falando, como a lição destaca muito bem, da rosa dos ventos, ou seja, dos pontos cardeais ali, norte, sul, leste, oeste. Nada tem a ver com terra quadrada ou terra plana, não é porque a terra tem quadrados, é apenas uma descrição ali que já desde o tempo antigo já tinha essa noção, norte, sul, leste, oeste. Então, quando fala dos 4 cantos da terra, está falando da plenitude da terra, desses 4 pontos cardeais. É interessante que a lição destaca aqui como os anjos têm papel fundamental, como os anjos têm, Deus dá para os anjos autoridade sobre o universo, né? Autoridade sobre os elementos naturais para, segundo a sua ordem, fazer cumprir. Veja que tem anjos segurando ventos, anjos ali que têm o poder de manipular a natureza, poder de transformar até mesmo a natureza segundo a vontade e a permissão de Deus. Correndo um pouquinho, temos os 144 mil selados, né? O selo fala de pertencimento, o selo fala ali de propriedade exclusiva. E a Bíblia aqui vai destacar os 144 mil selados. Trata-se de um grupo de judeus salvos, estamos aqui na página 117. Trata-se de um grupo de judeus salvos e preservados na grande tribulação por testemunharem de Cristo em lugar da igreja, né? Veja ali o livro de Zacarias, nos últimos capítulos, vai ficar muito claro quem são esses judeus e como será essa salvação ali de Jesus Cristo e a aceitação deles ao Cordeiro. O grupo está na terra, a qual é mencionada nos versículos 1 a 3. Certamente é o cumprimento do que está predito em Isaías 66, 19. Então, se você dividir 144 mil por 12, dá
que são o número de tribos, os 12 mil de cada tribo, é mais ou menos a ideia do texto, a plenitude aí de todas as tribos sendo ali contempladas e salvas, né? Remanescentes de cada tribo de Israel. Veja aqui a omissão da tribo de Dan de Efraim, que não aparece arroladas entre as 12 tribos, no versículo 5 ao 8, seus nomes são substituídos pelo Levi e José. É só comparar a lista com outro Gênesis 29 e 30, né? Tem a explicação aqui logo após o porquê dessas duas tribos não apareceram neste momento na relação ali dos salvos. Porém, já no período do milênio, essas duas tribos voltam ali a figurar entre as 12 tribos, mostrando a misericórdia do Senhor e a aceitação ali, o arrependimento dessas tribos, por isso entrando aí no rol das 12 tribos novamente. Então esse é o primeiro grupo dos redimidos, o segundo grupo, que é referente aos judeus, o segundo grupo dos gentios. O segundo grupo, aqui na página 118, no quarto parágrafo, o segundo grupo de redimidos encontra-se no céu e é constituído de todas as nações. Depois dessas coisas vi, na página 118, depois dessas coisas vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palma nas mãos. Esse grupo é de gentios salvos durante a grande tribulação. Então veja, a igreja já estará com Cristo. Nós temos aqui o grupo dos salvos, dos judeus ali, os remanescentes, e também aqueles que vieram da grande tribulação, de todos os povos da terra, todas as tribos, né? Então, a salvação de Deus visa toda a humanidade. Então, uma vez martirizados, como vemos no capítulo 6, 9 ao 11, aparecem agora perante o trono de Deus, ressurgirão, isto é, seus corpos, antes do milênio, como um dos grupos de ressuscitados da primeira ressurreição. Veja que interessante, então, esse grupo será ressuscitado antes ali do milênio, estarão com Cristo governando no milênio. E o mais importante aqui, a nossa grande esperança, Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas. É tocante isso para os nossos corações, como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, segundo Isaías 66 e 13. Então, meus irmãos, toda lágrima, todo sofrimento, toda lágrima Deus enxugará. Você ser consolado por alguém que você ama já é muito bom aqui na terra. Imagine consolado pelo próprio Deus. Então, não haverá mais lágrimas, não haverá mais motivos para chorar por tristeza, por dor, mas sim alegria, júbilo e cântico de louvores ao nosso Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos. Agora vamos para o questionário. Então, entrando aqui no questionário, meus irmãos, questão 1, que marque C para certo e E para errado. Os textos com explicações de eventos não incluídos nos selos, trombetas e taças de juízo são chamados de passagens parentéticas. Essa resposta está na página 110, segundo parágrafo aqui, o item 1. As passagens parentéticas do Apocalipse são um texto aqui já no final da segunda linha, são textos com explicações de eventos não incluídos nos selos, trombetas e taças de juízos. Então, questão 1, letra C, está correta. Questão 2. De acordo com a lição estudada, os 24 anciãos de Apocalipse 4 e 4 são anjos. A resposta está na página 111, segundo parágrafo. 24 anciões não são anjos. Então, questão 2 aqui está errada, ok? Questão 3. Apocalipse 5 mostra a igreja no culto universal, cujo tema do cântico de adoração é a redenção efetuada por Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. Essa resposta está na página 112. Aqui no texto 2, a igreja glorificada, segundo parágrafo ali no final, nas duas últimas linhas. A igreja estará neste culto universal, cujo tema do cântico de adoração é a redenção efetuada por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Então, questão 3, letra C, está correta. Questão 4, entoava um novo cântico, novo porque jamais foi cantado lá no céu, é um cântico que fala da peregrinação do crente aqui na terra. Página 113, no sexto parágrafo aqui, no sexto parágrafo, o cântico da redenção dirigido ao Cordeiro, diz a passagem que entoava um novo cântico, novo porque jamais foi cantado, é novo porque qualquer cântico da igreja aqui na terra, pelo seu tema ligado à nossa peregrinação terrena, não poderá ser cantado lá. Então, está correto. Letra C, questão 4. Questão 5. O juízo sobre os selos, trombetas e taças, além de paralelos, são sucessivos. Está aqui na página 114. Página 114, abertura dos selos do livro, segundo parágrafo aqui no final aqui do segundo parágrafo.
Portanto, juízos sobre os selos, trombetas e taças não são paralelos, mas sucessivos. Então, questão quinta, letra E, ok? Está errada. Questão 6. Mudanças tanto na superfície da Terra como no relevo do globo ocorrerão tanto na vinda de Jesus quanto no milênio. Está na página 115, no último parágrafo aqui você tem, o parágrafo é um pouquinho extenso, mas você tem aqui a resposta. Então a letra C está correta, a questão 6. Questão 7. Os 144 mil selados citados em Apocalipse 7,4 trata-se de um grupo de redimidos que encontra-se no céu constituído de todas as nações. Página 117 aqui, no segundo, terceiro, no quarto parágrafo, 144 mil selados. O grupo está na Terra, né? Então aqui nesse parágrafo está mostrando que o grupo dos 144 mil selados está na Terra e não no céu. Então a resposta da 7 é letra E. Oitava, para a gente finalizar essa primeira parte do questionário, a multidão que o apóstolo João viu não tinha coroa, somente palmas, e essas são símbolos da vitória. Está aqui na página 118, no penúltimo parágrafo, com palmas nas mãos, palmas são símbolos de vitória, eles venceram, João os viu no céu, não tinham coroa, somente palmas, né? Não tinham coroas porque coroas são galardões para algo feito para Deus, e eles não tiveram tempo de fazer algo para Deus porque morreram martirizados por não negar o nome do Senhor na grande tribulação, ok? Então, letra C está correta aqui, a questão 8. Então, meus irmãos, essa é a nossa primeira parte aí, aula 7, ok? Próximo vídeo estaremos tratando da aula 8. Deus abençoe, até lá.